Olá, professor. Olá, professora. Eu sou Cássia Castro, assessora pedagógica da Somos Educação, e irei mediar essa nossa apresentação de hoje. Este vídeo faz parte de uma trilha formativa disponibilizada para as escolas parceiras adotantes da plataforma PAR. O nosso objetivo aqui é disponibilizar um modelo de plano de aula feito por um professor especialista e baseado em dois pilares fundamentais da transformação digital, que são a utilização de recursos educacionais digitais multimodais e, juntamente com isso, utilização de metodologias ativas. A nossa intenção é que seja uma inspiração para você, professor, para você, professora, nos próximos planejamentos. E você que já percebeu que o livro didático não é e não pode ser mais apenas um único recurso ou ferramenta utilizado em sala de aula. Que estes alunos que hoje estão aí sentados nas nossas salas de aula, eles precisam de muito mais do que apenas um livro didático. E que a sociedade, a realidade onde eles estão inseridos, espera muito mais deles do que apenas esta utilização de um livro didático. Então, nós queremos mostrar para vocês as possibilidades de utilização de diferentes ferramentas e metodologias baseadas na intencionalidade pedagógica para fazer com que a sua sala de aula seja muito mais ativa e tenha resultados de alto nível. Nós estamos hoje aqui com o professor Basílio, especialista em história e criador deste planejamento. Olá, professor. Olá, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. A nossa dinâmica vai funcionar da seguinte forma: o professor Basílio vai apresentando o seu planejamento e eu vou, ao mesmo tempo que ele vai apresentando, mostrando para vocês também os recursos utilizados dentro da plataforma Plural pelo professor. Vamos lá, professor, a sala de aula é toda sua. Vamos lá. Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês, professores e professoras de todo o Brasil. E aqui o objetivo não é, de forma alguma, ensinar a ninguém a dar aula. Com certeza, todos os professores têm as suas práticas mais do que consolidadas. Isso aqui é uma grande troca de ideias. O objetivo aqui é justamente fomentar essa troca de experiências pautada no uso da tecnologia e especialmente nos recursos inovadores da plataforma PAR, para que a gente possa buscar inovações necessárias, cada vez mais necessárias ao contexto educacional e à formação para esses alunos no século XXI. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa, enfim, ver esse plano de aula que visa servir de apoio, de suporte, de orientação e uma possibilidade aos professores. Vamos lá. Programa aqui de formação de professor da plataforma PAR. E assim, eu pensei este plano de aula para o primeiro ano do ensino médio. Nós temos aqui as várias habilidades, vocês já têm esse material, essas habilidades listadas, são habilidades transversais, são habilidades múltiplas, e o grande objeto de conhecimento desta aula é o renascimento científico e cultural. Vamos pensar que as habilidades do ensino médio, elas são habilidades fundamentalmente de conexões, passado, presente, de reflexões sobre o contemporâneo. É um pouco nesse caminho que essa aula propõe que a gente caminhe. É uma aula para o primeiro ano do ensino médio em um tempo de duração de 45 minutos. A aula começa, mas antes disso é importante a gente falar quais são os materiais que nós vamos usar. O livro didático que está disponível na plataforma, o Connect Live História. Nós vamos usar alguns trechos, pensar em alguns exercícios, mas principalmente os PECs. Eu proponho nesse plano de aula a utilização de 3 PECs, que são recursos, que daqui a pouco a Cássia vai mostrar para vocês, são recursos de várias mídias, com vários recursos e, sobretudo, com uma reflexão do contemporâneo, pensar o passado no presente, enfim, mobilizar uma reflexão sobre a vida do aluno, suas questões, o mundo contemporâneo. E que PECs que eu vou propor? Como surgiram as boas maneiras, quais são as principais características do Renascimento, e depois uma provocação, Renascimento é só arte? Vamos lá. A primeira etapa. A primeira etapa visa uma aproximação com o tema. Uma forma dos alunos chegarem na aula um pouco mais ambientados, um pouco mais preparados para as discussões. Então, eu proponho uma atividade assíncrona. A leitura do capítulo 9, Renascimentos e Reformas, mas nesse caso só o trecho do Renascimento,
no livro Connect Live. A ideia é que o professor solicite esta atividade na semana anterior. Então, vai ser uma atividade de sala de aula invertida. O aluno vai ter um tempo de preparação para poder chegar na aula ambientado, preparado para as discussões. Agora, a Cássia vai mostrar para vocês como ter acesso a esse recurso na plataforma. Vamos lá, professor. A ideia é que, quando vocês planejem na plataforma, utilizem e comecem esta aula pelo CGE Digital, que é realmente a nossa ferramenta de planejamento dentro da plataforma. Nós já preparamos aqui esta aula que o professor planejou, nós já deixamos ela planejada dentro da nossa plataforma, para facilitar aqui o acesso de vocês. Então, eu vou clicar aqui na minha aula, no meu planejamento, história, e já tenho aqui renascimento como o tópico selecionado. Vocês percebam que eu já tenho também a possibilidade de consultar todos os livros e PECs que abordam este tema escolhido por você, professor, dentro da plataforma, sem precisar uma busca mais rebuscada, digamos assim. A plataforma já traz para a gente onde estão esses materiais. Eu tenho aqui o Connect Live Digital, como o professor citou, com um conteúdo que é o Renascimento e as suas reformas, e os PECs que ele já bem citou. Os PECs são recursos educacionais que eles visam trabalhar um recorte, um pequeno recorte do conteúdo. Ou seja, eu vou clicar no PEC e o PEC ele vai trazer uma linguagem apropriada para os alunos nesta faixa etária do ensino médio. Ele traz sempre uma pergunta instigante para fazer com que o aluno tenha interesse no tema. Renascimento, é só arte mesmo? Vamos lá. Todo PEC ele tem 3 momentos. E o primeiro momento é o partiu, ou seja, para que o conteúdo seja introduzido para o aluno de uma forma mais branda e mais assertiva para ele. O segundo momento é o bora lá, ou seja, vamos estudar realmente o que é o conteúdo de renascimento relativo com a arte, e aqui o PEC vai trazer o desenvolvimento deste conteúdo, então. E por último tem, e aí, entendeu? Para que os alunos possam perceber se entenderam realmente aquele conteúdo através, de perguntinhas aqui para que ele perceba se ele entendeu aquilo ou ele precisa buscar mais. Certo? Este é um dos recursos que o professor citou e que nós estaremos utilizando na nossa aula. Mas vamos para a próxima etapa, professor. Vamos lá, vamos mostrar aqui a sequência deste plano de aula. E agora, na etapa 2, depois dos alunos terem se preparado de forma assíncrona, eles vão chegar em sala de aula, e aí é sempre importante que o professor indique na lousa, ou enfim, nos recursos disponíveis, qual é o tema da aula. Enfim, colocar na lousa Renascimento Cultural, situar o que vai ser discutido. Eu acho que é muito interessante a gente usar os recursos do PEC como disparadores para discussões. E aí eu estou propondo, como uma atividade disparadora, o PEC Como Surgiram as Boas Maneiras. É um excelente material na qual o professor vai poder, por meio do PEC, trazer essa discussão. Como é que surgiram as boas maneiras? Qual a relação daquilo com o Renascimento? Qual é o contexto histórico do Renascimento? É muito importante que vai possibilitar uma reflexão passado, presente, e o professor vai ter ali um suporte, um interesse do aluno para contextualizar o renascimento cultural e também o renascimento científico. Nesse momento, é uma exposição dialogada tendo o PEC como disparador. E aí a gente vai para outras etapas dessa aula. Aqui, a principal etapa da aula é uma sistematização de conceitos e uma articulação com o tempo contemporâneo. Então, após essa atividade introdutória, após trazer os alunos para essa discussão, o professor pode indicar o PEC, quais são as principais características do Renascimento. Ao invés do professor ficar ali expondo na lousa, ele pode apresentar este material e os alunos, de forma autônoma, como protagonistas do seu próprio conhecimento, vão utilizar este PEC para sistematizar quais são essas características. E aí, como uma forma de estabelecer uma conexão, uma diacronia, uma relação entre passado, presente,
para que o aluno mobilize os seus conhecimentos para pensar na sua realidade, o professor pode sugerir que os alunos descrevam as características do Renascimento e, após, estabeleçam paralelos e relações com suas próprias vidas, com o seu próprio tempo. Por exemplo, onde o humanismo, onde o hedonismo, características do Renascimento, se encaixam no tempo contemporâneo. Para eles, a atividade visa estabelecer justamente essa reflexão. Não apenas pensar no passado, mas mobilizar o passado para pensarmos no presente. E aí, vamos para uma etapa fundamental, uma etapa importante de provocação. Perceba, a gente está seguindo, de certa forma, a taxonomia de Bloom. A gente começa das atividades mais simples de identificação, de compreensão, de descrição, e vamos em direção às mais complexas. Debates, reflexões, críticas, problematizações. Depois da atividade de sistematização, o professor pode introduzir uma discussão e um debate a partir da questão 2, do capítulo 9, da oficina de história, no livro Connect Live História. Esta pergunta traz uma provocação. Atualmente, o individualismo tornou-se sinônimo de egoísmo e isolamento. O professor pode usar essa frase que está no livro para uma discussão. De fato, hoje somos mais individualistas e egoístas, isso está trazendo isolamento, enfim, e aí iniciar uma reflexão, um debate, na qual o conhecimento do passado vai ser usado para reflexão sobre o tempo presente. E, depois dessa etapa 4, nós vamos ter a última etapa, uma ideia de avaliação do conteúdo. É muito importante que o professor avalie, que o professor consiga aferir de fato essa aprendizagem. E aí ele pode enviar como lição de casa algumas atividades do capítulo 9 e, além disso, indicar como aprofundamento o PEC Renascimento e sua arte, na qual os alunos poderão ver outras perspectivas do Renascimento. Além disso, nós temos várias possibilidades que os materiais nos possibilitam, como, por exemplo, propostas de pesquisas e releituras, talvez até uma exposição propondo releituras sobre o Renascimento, articulando diferentes disciplinas, como arte, sociologia, literatura e por aí vai. Cássia, o que você tem para falar para a gente? Rodrigo, que ótima explanação. O que eu gostaria de complementar apenas na tua fala é que todas as questões que são trazidas pelo livro, elas precisam ser habilitadas pelo professor para que o aluno receba em sua plataforma essas questões e possa, então, respondê-las, né, de forma que o professor consiga essa aferição, né, do conteúdo, de quanto o aluno aprendeu deste conteúdo. Então, nós selecionaremos as questões, enviaremos para os nossos alunos, ou nós podemos também, lá no Plural Maestro, criarmos as nossas questões e enviarmos para os nossos alunos, além das questões do banco de questões ou dos livros didáticos, aquelas que nós mesmos pensamos para este momento da nossa sala de aula. Certo, professor? Vamos finalizar, então? Vamos lá, vamos finalizar. Importante a gente pensar que, além dos vários recursos da plataforma, nós utilizamos diferentes metodologias. Sala de aula invertida, uma aula expositiva e dialogada, os alunos como protagonistas do seu próprio conhecimento, e nós concluímos com um debate, com uma problematização, com uma discussão. Eu agradeço a vocês, professores, que nos acompanharam aqui. Espero que essa conversa possa ter contribuído para a preparação, para a formação, para a mobilização aí desses vários recursos, e agradeço a atenção. Um forte abraço para vocês. Obrigada, Rodrigo. Obrigada a todos os professores que estão aqui nos assistindo. Esperamos realmente que tenha sido um momento proveitoso, um vídeo proveitoso para vocês. E nos encontraremos nos próximos vídeos. Sempre lembrando que o seu assessor pedagógico que atende a sua escola pode lhe informar melhor sobre todas as funcionalidades da plataforma Plural.